Agradecido seja o nome do Senhor. Shalom, queridos pais. Vamos começar aqui a nossa live de ensino. Eu quero ganhar tempo, porque nós temos apenas 1 hora, tá? Então, quem vai entrando, vai compartilhando para o máximo de pessoas possíveis, porque nós iremos liberar aqui algo poderoso nessa live de ensino. Então, pega caneta, pega papel, pega a Bíblia e vamos entrar mesmo de cabeça, mergulhando em águas mais profundas. A palavra do Senhor vai dizer que o povo perece, irmão, por falta de conhecimento. A gente vê hoje em dia muitas pessoas querendo crescer só na graça, mas o Senhor diz, cresça na graça, sim, mas também no conhecimento. Então compartilhem aí o máximo possível, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Missionário Jocasa, seja bem-vindo. Missionário Amarildo, missionário Fabrício, eita que só tem missionário aqui hoje, aleluia, queridos. Vai ser algo poderoso, tá? Vamos ganhar tempo. Vou começar daqui a 2 minutos, 2 minutinhos, a gente já entra orando. Então pega o dedo profético, vai tacando na telinha, tá? Vamos aqui dar engajamento para que pessoas venham ter esse conhecimento. E vamos trazer um ensinamento poderoso sobre o ministério profético. Quem está me ouvindo bem aí, vai dando glória a Deus. Se você ouvir algum som, algum barulho, alguma música extra, é porque é da vizinhança, de pessoas lá fora, tá? Mas se conectem aqui com a minha voz, tá bom? Sejam bem-vindos, missionária Sharon, seja bem-vinda. Érica da Silva, seja bem-vinda. Vamos lá, vamos compartilhando aí a live. Aleluia! Amém, queridos? Olha só. Show! Tainá Camargo, seja bem-vinda no nome de Jesus. Deus é lindo, Deus é poderoso, hein? Aleluia! O Talit não está querendo ficar só em um ombro, não. Acho que ele está querendo ficar nos dois, ó. Então vamos colocar nos dois aqui, hein? O Talit. Amém? Aleluia! Deus é tremendo, queridos. Deixar o talitzinho aqui. Poderoso. Estou sentindo a presença de Deus aqui já. Para quem não conhece, para quem não sabe, queridos, isso aqui é o talit, tá? Talit. E para trazer mais conhecimento para vocês, só para ganhar tempo, pessoas que estão entrando. Lembra da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, ela tocou nisso aqui, ó. Ela só tocou nisso aqui. Olha que poderoso. E saiu poder. Jesus diz, ei, alguém me tocou diferente. Será que você tem tocado Jesus de uma forma diferente? Será que você está sendo faminto e sedento? Só de você estar aqui, você já tem um indício muito forte de ser um faminto e um sedento, tá? Vamos lá, queridos. Vamos começar. Não vai ter como eu ficar retardando. Tá bom? Independente de quantidade de pessoas. Vamos lá? Aleluia! Feche seus olhos, se conecte com o Senhor. Bíblia, caneta, papel na mão. Vamos gerar. Essa live não vai ficar gravada, tá bom? Então, é um maná que é para hoje. O Senhor falava que do maná que Ele libera hoje, coma hoje, não deixe para amanhã, porque não serve para outro dia. Outro dia é um outro tipo de maná. Então, o maná de hoje é para hoje, tá bom? Seja bem-vinda, Leidiane. Seja bem-vinda, Érica. Seja bem-vinda, Diaconisa Liene Vargas. Feche seus olhos. Eu quero ganhar tempo, porque a gente tem agora só 55 minutos. Poderoso Deus, eterno e amado Pai. Tu és o nosso Yahvé, Senhor. Tu és conhecido como Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus da provisão, o Deus que cura. Senhor, Tu estás vestido de vestes celestiais, vestes de majestade. Tu és, Senhor Deus, o soberano. Tu és o grande,
Senhor, nada e nem ninguém jamais conseguirá te destronar. Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar. Abençoa, Pai amado, esta live de ensino. Vai abrindo as mentes de cada um. Jesus, vem e derrama as Tuas emanações sobre as nossas vidas. Vem com a Tua Shekinah, vem com a Tua atmosfera. Ah, Deus, vem e nos carrega com a Tua nuvem de glória. Querido e amado Espírito Santo, vai trabalhando em nosso meio, vai aquebrantando corações, prepara os corações para receber, Senhor. Prepara o solo para receber as sementes. Ah, Jesus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és e sempre será o nosso Yeshua HaMashiach. Seja bem-vindo no nosso meio. Ah, nós invocamos o Teu nome, nós invocamos, Senhor, a Tua presença. Vem e nos conecta. Repreendo, Senhor, neste momento todo empecilho. Repreendo, Senhor, nesse momento toda investida de Satanás contra a vida dessas pessoas para tentar, Senhor, burlar, para tentar até mesmo afastar esse ensino. Ah, Senhor, repreende todo espírito de engano. Repreendo agora, Rabasui, Decandere, Baralabachora, Labas. Repreendo agora todo levantado inimigo, toda dor de cabeça, toda fadiga, no nome precioso de Jesus. Vem, Senhor, e sopra cada vez mais a Tua atmosfera. Ah, Senhor, e criamos um ambiente neste momento da Tua glória. Vai, Senhor, nos trazendo cada vez mais da Tua essência. E é assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos, queridos. A pastora tá aí, Amanda, quem mais? Erineide, Ripardo da Paz, sejam bem-vindos, vamos lá. Amados, pegue sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 4, versículo 11. Estaremos trazendo aqui para você o conhecimento sobre o ministério profético. É algo que poucas pessoas têm um entendimento, por onde tem muitas pessoas que carregam esse ministério e não sabem, queridos. Saiba que Jesus, Ele confiou dons ministeriais aos homens, entenda, dons no plural. E aqui ele vai deixar bem claro, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, são 5 dons ministeriais. Perceba, eu não estou falando de dons espirituais, eu estou falando de dons ministeriais. Dons ministeriais quem entrega é Jesus. Dons espirituais quem entrega é o Espírito Santo de Deus, tá? Dons ministeriais são 5. Dons espirituais são 9. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, olha só o que é que vai falar sobre os 5 ministérios que tem a ver com o que nós iremos ensinar hoje para você, tá? E ele designou alguns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ei, presta atenção, queridos. Para que esses 5 ministérios que Jesus entregou para os homens, para a sua igreja? Com o fim, versículo 12, de preparar os santos. Quem são os santos? A igreja, os membros, as ovelhas, irmãos. Para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, quem é que edifica a igreja? São os 5 ministérios. Então, hoje nós iremos falar sobre o ministério profético. Então você já entende que existe o ministério pastoral, né, que é um dos mais conhecidos. Hoje você vê muitas igrejas tendo ministério pastoral. Você vai ver o ministério profético, você vai ver o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério evangelístico, tá bom? Falando sobre o ministério profético e todos esses que eu acabei de mencionar. Como é que a igreja recebe, queridos? Ei, vai colocando glória a Deus aí, se você quer saber já dessa primeira chave, tá? A chave preciosa, chave preciosa. Primeiro,
Os 5 ministérios, ele foi entregue para você antes de você ser gerado no ventre da tua mãe. Aleluia! Exatamente isso, queridos. Você já veio com um propósito aqui para essa terra. Você não veio sem propósito, não. Você não veio sem motivo, não. Tipo, de repente, pufo, aconteceu. Até aquele nascimento que acontece com pessoas que foram violentadas, né? Misericórdia, acontece muito isso. Mas vem com um propósito, queridos. Então, saiba, você veio com um chamado, você veio com um ministério. Então, quando Deus te criou, preste bem atenção nisso. Quando Deus te criou, pela essência dele, te criou a imagem e semelhança dentro dele, ele te fez ser vivente no ventre da tua mãe. Então, quando ele te criou, ele vai dizer assim: ei, esse eu estou criando como profeta. Esse vai ser profeta. Aí um livro da vida se abre, por onde ele já começa a escrever. Não é por linhas tortas, é por linhas certas, tá? Ele vai começar a escrever o que tu vai fazer aqui nessa terra, o que é que tu vai gerar. Ele vai dizer: ei, isso aqui vai ser no DNA dessa pessoa, e essa pessoa vai ser meu profeta, minha profetisa, meu pastor, meu apóstolo, meu mestre, meu evangelista. Ou seja, você já tem um ministério dentro de você. Não foi quando você aceitou Jesus. Já a gente vai falar sobre isso. Você tem um ministério desde o ventre da sua mãe. Foi antes de chegar. O Senhor te criou, colocou esse dom em você. E você veio. É por isso que Satanás já começa a guerrear contra a tua vida desde o ventre da tua mãe. Quantas mulheres o inimigo tenta, setar para que mulheres venham abortar. Muitas das vezes acontecem os sangramentos, grande susto. Pessoas, para quê? Para que aquela vida ali não venha nascer. Porque o inferno sabe que se aquela vida nascer, queridos, ele vai estar super ameaçado. Então preste muita atenção nisso aqui, que eu já estou soltando chaves para você. É por isso que quando nós nascemos, nós temos o nosso primeiro nascimento. Infelizmente, por conta de Adão e Eva, veio uma maldição hereditária. Ei, maldição hereditária, tá? Existe sim, queridos. Existe sim. E com essa maldição hereditária, quer dizer que toda a humanidade, ela pecou. E destituída, ela está distante do trono de Deus. Ela está distante de ser salva sem nascer de novo. Se ela nasce de novo, pelo sangue do Cordeiro, agora a gente quebra a maldição de Adão e Eva e a gente conquista uma vida eterna. Por isso que quando nós nascemos, até a idade da inocência, tá tudo uma bênção, tá tudo legal. Mas quando sai a inocência daquela criança, a gente passa a viver com essa maldição, queridos. É por isso que a carne começa a reinar agora. Entenda, você que é mãe, você que é pai, quer dizer que você nunca viu uma criança, um bebê inocente. Às vezes está ali, olhando para o céu. E parece que está brincando, mas não tem nada ali. Às vezes não tem nem brinquedo. E fica rindo, dá gaitada. Por quê? Porque todas as crianças inocentes, elas já nascem com visão aberta. Você já nasceu com a visão aberta, queridos. Eu nasci com visão aberta, todos. Mas por que o mundo espiritual, nessa visão aberta desse sentido, se fecha? Quando vem a corrupção do pecado. Aleluia! Oh, glória! Glória não, misericórdia, né? Meu Deus. Estou aqui super incentivado para passar esse conteúdo para você. Vamos lá, ganhando tempo. Quando vem a corrupção, quando vem o pecado, quando você já entende sobre o bem e o mal, você atrai o pecado de Adão e Eva. Então você está já condenado. Como é que eu vou para o inferno? Você não precisa fazer nada. Do jeito que está, você... mas eu sou uma pessoa boa. Não é sobre pessoas boas, queridos. Mas só que
quando você tem um ministério que já vem de berço, o mundo das trevas, ele vai saber qual é o teu ministério, viu? Ele vai brilhar lá no ventre da tua mãe. Ele vai dizer, eita, chegou outra bomba lá do Eterno para desfazer as obras de Satanás aqui. Então, pera ainda, deixa eu logo buscar essa pessoa. Como a gente está falando do ministério profético, muitos já vão pegar os profetas, as profetisas, entende? E vão querer levar para onde, queridos? Vão querer levar para o engano, vão querer levar para a feitiçaria. Insiste para que pais, tios, avós, enfim, façam pactos, trabalhos. Muitas crianças já são oferecidas para espíritos demoníacos desde o ventre, irmão. E quando nasce, essa pessoa, ela começa a ver muitas coisas. Ela começa a ter medo, ela tem muito, sabe? Ela não só escuta, mas ela vê, ela sente, ela cheira. Ela fica com medo de dormir só. Medo até mesmo de comentar, porque não, se eu comentar, vão dizer que eu sou doido, que eu estou vendo coisas. Mas sabe o que é, queridos? É porque as trevas, ela quer tomar a frente, porque o mundo já é dela. E por conta dessa maldição de Adão e Eva, ela se aproveita para pegar essa pessoa, para que essa pessoa venha servir o reino das trevas. Exemplo, quem aqui já ouviu falar sobre os médiums? Né? A pessoa diz, isso aqui é médium, né? A pessoa entra numa religião, a pessoa olha às vezes de cara e diz assim, rapaz, essa pessoa aí é médium, porque vê uma coisa, escuta outra coisa, enfim. Né? Tem pessoas que dizem que fulano de tal é médium. Sabe o que é médium, querido? Médium nada mais é do que um profeta. Que na mão das trevas é corrompido esse dom. Entende isso? Ele é corrompido esse dom. E as trevas passam a usar o dom que é de Deus. Ele corrompe esse dom para que pessoas venham servi-los. Pessoas venham agora ser uma ponte entre o mundo espiritual das trevas para com o plano da terra, o plano da humanidade. Entende? Que o plano de Satanás sempre é roubar, matar e destruir. Então você sempre vai ver bruxos, você sempre vai ver satanistas, você sempre vai ver pessoas nas trevas se movendo fortemente no mundo espiritual. Porque essas pessoas já são pegas ali, de berço, sabe? E as entidades, elas passam agora, entidades específicas, a treinar essas pessoas, entende? Através de um mentor espiritual. Então, quem já foi das trevas aí, quem já foi dessas coisas, sabe muito bem o que eu estou falando. Querido, isso é muito sério. É por isso que tem gente que diz assim, fulano nem é de Deus, nem aceitou Jesus, mas consegue entrar no mundo espiritual, consegue ver coisas da minha vida, consegue interpretar alguns sonhos meus, consegue sentir cheiro de algo, sonha e diz que vai acontecer e acontece. Mas a pessoa não sabe nem quem é Jesus. Como isso funciona? Acabei de entregar a chave para você, querido. Satanás, ele vai logo querer corromper o chamado daquela pessoa. Entende? E ali, por isso que Jesus diz lá em João 3, para Nicodemos, para conquistar a vida eterna, tu tem que nascer de novo da água e do Espírito. Ou seja, por isso que todos nós, hoje, no tempo da graça, nós temos que ter o nosso segundo nascimento. É no segundo nascimento que tudo se faz novo, meu querido. É no segundo nascimento que o inferno não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. É no segundo nascimento que nós recebemos o selo do Espírito Santo, a coroa da vida eterna e o Espírito que o mundo não conhece. Nós passamos a conhecer e ele começa a fazer morada. Nós passamos a ser um templo ambulante de Deus. E é a partir desse momento que o profeta, estamos falando aqui do ministério profético, tá?
o profeta, a luz começa a acender. Aquilo que era praticado para trevas, as trevas não têm mais força, e agora o Espírito Santo de Deus vai incendiar para poder agora fazer o chamado, o ide incendiar. Mas para que isso aconteça, queridos, entenda, olha só, para você ver como é desde o ventre da nossa mãe, antes de entrar no ventre da nossa mãe, que a gente já tem o nosso ministério. Depende de você agora saber qual é. E eu vou te ensinar aqui como você identificar, tá? Olha só, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim: antes de formá-lo no ventre. Ei! Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vai dizer, antes de formá-lo aonde? No ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Então, você já tem esse ministério, tá? Desde o ventre. Quando você nasce de novo, preste bem atenção. Quando você nasce de novo, você passa agora, queridos, a ter uma ligação com o trono de Deus. E com essa ligação, você passa a ser um profeta bebezinho no mundo espiritual, tá? Por mais que você já tenha sido marionete do inferno e aprendido muitas coisas lá. Mas quando você aceita Jesus, você pode ter 80 anos. Por isso que Nicodemos diz, quem já se viu um velho nascer de novo, quer dizer que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer como criança? Jesus meio que diz, quando você nascer de novo da água e do Espírito, você agora vai ser criança. E essa criança tem que estar debaixo das ordenanças dos 5 ministérios para poder desenvolver, para poder começar a engatinhar, começar a caminhar, começar a ser um adolescente, um jovem, um adulto e um ancião, começar a ser grande. Aleluia! Rabassueira! Que presença, irmão! Aleluia! Rebaçou! Glória a Deus, vamos lá. Vamos correr, a gente ainda tem aqui uns 40 minutos. Muita coisa para entregar. Quem está sentindo essa presença? Fogo, fogo, aleluia do Espírito Santo. Olha só. Então, quando você nasce de novo, você nasce como um bebezinho. Então, o Senhor, ele não é irresponsável para que você venha, tropeçar e não tem ninguém para lhe ajudar. O Espírito Santo de Deus, ele vai começar a derramar uma unção de capacitação em você, mas ele vai te conectar a um desses 5 ministérios, porque são esses ministérios que dão o crescimento da igreja. E esses 5 ministérios, eles têm que sentar na mesa juntos. Eles têm que caminhar juntos. Infelizmente, a gente não vê bem isso, tá? Por isso que você sempre vai ver uma igreja só de pastor, uma igreja só de apóstolo, uma igreja só de mestre, uma igreja só de evangelista, uma igreja só de profeta. Não tem problema nenhum se ambos se sentam na mesma mesa, porque um depende do outro. Um precisa do outro. Amém? Então vamos lá. Então quando você agora é um bebê no mundo espiritual, você tem um ofício de profeta. Lá vai uma outra chave. Você começa agora a ser ativado com os dons. São dons espirituais agora. Porque quando você aceita Cristo como teu Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo de Deus, ele agora faz morada em você. E ele traz tudo que você precisa referente aos dons. Ou seja, se você é um profeta de ofício,
ele já deixa os dons dentro de você. Mas, profeta, mas por que eu não consigo ver esses dons quando eu ministro, quando eu vou pregar, quando eu vou... É porque pode estar adormecido, e quem ativa isso é o Espírito Santo, mas precisa de você para ser ativado. Então, esses dons estão dentro de você. E eles precisam não só ser ativados, mas pessoas certas. Ele vai te conectar para te ajudar. Porque, queridos, o dom revela. Preste atenção, os dons espirituais, ele revela o teu chamado. Tá? Pega essa chave também. Orebarai, aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa aqui rapidinho, só dando uma pausa. Tem uma pessoa aqui no nosso meio, tá? Que está tendo, desde ontem, muita crise de ansiedade. Rebaçu de caralabás. Muita crise de ansiedade e dor no peito, falta de fôlego mesmo. Receba agora as mãos do Senhor tocando todo o teu ser. Sinta agora a paz. Seja curada. No nome de Jesus, é uma mulher, tá? Desde ontem você está sentindo isso, viu? Vamos continuar. Queridos, então vamos lá. Então você agora tem dons em você. Segundo o teu chamado, segundo o teu ministério. É agora que você vai começar a entender. Primeiro, o que é um profeta? Não confunda o ofício de profeta, ou seja, o ministério profético, com dons de profecia. E nem com os dons da classe de revelações, que é o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o discernimento de espíritos. Como assim, profeta? Olha só, tem muita gente que hoje olha e vê que tem uma pessoa, um homem ou mulher de Deus, que começa a profetizar. E profetiza. Seja exortação, edificação, consolação, tá ali profetizando. O povo olha e diz, esse aí tem um ofício de profeta. Calma, queridos. Não quer dizer que quem profetiza tem um ofício de profeta. Ou seja profeta mesmo de berço. Seja destinado a isso, tá? Pode ser que aquela pessoa seja um pastor profetizando, seja um mestre, um evangelista, tá? É um dom, certo? Mas todo profeta, ele profetiza. Então, quem profetiza não significa que seja um profeta, mas todo profeta de ofício, ele profetiza. Mesma coisa do mestre, queridos. Nem todo mundo que prega a palavra é um mestre, mas todo mestre prega a palavra de Deus, tá? Então não confunda. Tem gente que olha e diz assim, nossa, a pessoa falou da minha vida toda, é um profeta de Deus. Pode ser um profeta? Pode, mas também não pode ser. Pode ser que não seja um profeta, pode ser que seja um mestre, um evangelista que tenha um dom da palavra de conhecimento, da palavra de sabedoria, e ali o Senhor deu a graça de ver algo na sua vida para poder te livrar de algo, para poder identificar algo, para te curar, para sarar feridas da tua alma, entendeu? Para aumentar a tua fé, para trazer você de volta para o reino, e ali você olha e diz, meu Deus, mas aquela pessoa não significa que seja um profeta, mas todo profeta. Quais são os dons do profeta, queridos? Já já você vai saber, tá? Mas vamos lá, o que é um profeta de ofício? Um profeta de ofício, queridos, olha só. Eu vou estar aqui passando um pouco, uma introdução, que já vai ser de grande valia para você, tá? Tem pessoas mandando solicitação aqui para subir na janelinha, mas hoje é de ensino, tá, queridos? Hoje é ensino, tá bom? Olha só, o profeta é aquele que anda com Deus e traz a direção ao povo.
Não querendo desmerecer os outros ministérios. Todos os outros ministérios, queridos, eles vivendo na sua unção ministerial é algo poderoso, tá? Exemplo, o profeta, ele não vai conseguir fazer coisas que só um pastor faz, um apóstolo, um mestre, um evangelista faz. E vice-versa. Vai ter pastor que vai olhar um profeta se movendo e ele vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, eu não consigo fluir desse jeito. Por quê? Porque ele é uma outra parte do corpo. Olha só, o corpo, que é a igreja, Jesus é o cabeça, mas nesse corpo tem membros, tá? Tem membros. Todo mundo é olho? Todo mundo é ouvido? Todo mundo é mão? Todo mundo é perna? Não, cada um tem algo específico no corpo. Tem um que é mão, tem outro que é perna. E às vezes, pela ignorância da igreja, a mão não entende o que a perna faz, porque é algo específico. A mão não consegue fazer o que a perna faz e vai criticar a perna. Vai dizer até que não é coisa de Deus. Cuidado para você não blasfemar, querido, contra o Espírito Santo. Algo que é o Espírito Santo de Deus e você ficar dizendo que não é dele, ficar dizendo que é coisa do capiroto, que é coisa do Batman, tá? Cuidado com isso. A gente vê muito isso nas igrejas, a ignorância ministerial, certo? Então, o profeta, ele vai chegar em níveis que outros ministérios não chegam, queridos. Por isso que cada um precisa um do outro, tá? Então, o profeta, ele sempre vai ser aquele que vai trazer a direção de Deus para o povo, certo? Ele é aquele que ouve e transmite aquilo que Deus está falando com a sua igreja. Ele é aquele que libera fogo de Deus em você. O profeta é aquele que tem interesse com as coisas do Pai. E ele tem interesse no mundo espiritual. Ele consegue acessar o mundo espiritual de uma forma poderosa, queridos. Ele é uma pessoa que gosta de andar sozinho. Muitas das vezes, sabe? Ele ama estar no secreto, ele ama estar com o Pai, ele sente chateação mesmo, incômodo, quando alguém começa a magoar o Espírito Santo. Ei, o profeta, ele gosta de estar em monte. O profeta, ele gosta de estar em constante oração. O profeta, ele vai te ensinar a entrar no mundo espiritual, irmão. Ele vai te ensinar sobre intimidade. A missão dele não é nem te ouvir, mas a missão dele é derramar fogo dos céus em você, te ativar no mundo espiritual e te mostrar o caminho. Em Amós, a palavra vai dizer que o Senhor nunca vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Sabe o que é que acontece hoje em dia? Tem muita gente, queridos, que não acredita em profeta. Muita gente está deixando de ser abençoado, tá? Olha só o que é que vai dizer na palavra do Senhor também. Preste bem atenção. A palavra do Senhor, ele vai dizer, lá em Mateus capítulo 10, versículo 41, quem recebe o profeta como profeta, receberá galardão de profeta, meu irmão. Ou seja, você pode ser um profeta e tem pessoas que não estão te reconhecendo. Você não precisa estar preocupado com isso, porque quem está perdendo é essa pessoa, infelizmente, porque o Senhor te agraciou com algo para que você possa abençoar outras pessoas. Entende isso? Então, o que acontece? Tem igrejas que estão deixando de receber o quê? Estão deixando de receber recompensas de profeta, queridos. Tem gente que condena. Ah, mas é porque aquele profeta ele é falso. Meu querido, se existe o falso é porque tem o verdadeiro. Ah, mas é porque aquele profeta ele mentiu, ele fez isso. Querido, o ministério ele existe. É a mesma coisa de uma pessoa estar doente. Você vai matar aquela pessoa por conta da doença? Hã? Claro que não, querido. Você vai o quê? Tratar aquela doença e não matar aquela pessoa. Então não mate o ministério, irmão. Entende isso? Não mate o ministério. Hoje, para você ter uma ideia, a palavra do Senhor vai dizer lá em Joel, que se cumpriu lá em Atos 2, que o Espírito de Deus, nos últimos dias, seria derramado sobre toda a carne. Por onde filhos
velhos, jovens, profetizarão, teria sonhos. Sabe o que é isso? Nós estamos nos últimos dias. E nós estamos vivendo uma aceleração de dons, uma aceleração de ministérios, uma aceleração de sinais, prodígios, de maravilhas muito maior. Nós temos a possibilidade de viver coisas muito maior do que os profetas do passado, irmão. Né? Não muito dos profetas do passado, mas do povo que servia a Deus no passado. Porque o Espírito de Deus, ele não habitava em todo mundo. Hoje ele habita em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Antes não. Antes era só em reis. Antes era só em sacerdotes. Antes era só em juízes, em profetas. E ali, ó, terminava, subia. E ali, ó, fluía poderosamente, terminava e subia. Hoje não, ele está aqui dentro, ele está aí dentro, ó. Rebassue de candarabaralamás. Rebas, aleluia. Quem está sentindo a presença de Deus aí, dá uma glória a Deus, queridos. Então, vamos lá. Continuando. Oh. O profeta, ele muitas das vezes, ele se destaca entre os outros ministérios, tá? Não é porque ele queira, mas é porque ele anda muito com a glória de Deus. Não, eu não estou falando não desfavorecendo os outros, tá? Depois eu vou tentar trazer um estudo sobre os outros, que é algo poderoso. Mas é algo, querido, que o profeta, ele dependendo do seu mentor, que é o que a gente vai ensinar agora, ele vai saber andar com a presença e com o poder, que é algo distinto, viu? Presença e poder é algo distinto. O profeta, ele sabe diferenciar, ele sabe andar nisso. O profeta, ele pode ter os teus dons. Aliás, ele pode ter, não só os dons, mas ele pode ter a questão do... Como é que eu posso falar? Dos seus sentidos espirituais ativados, queridos. Está tudo dentro do profeta, certo? Mas tem muitos que estão travados. Muitos que estão travados porque não entendem como funciona. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Samuel, ele foi o primeiro a desenvolver o quê? A escola de profetas. Por quê? O que é que uma escola faz, irmão? O que é que uma escola faz? Coloque aí. O que é que uma escola faz? Você sabe? O que é que uma escola faz? Participe aí. Aleluia. O que uma escola faz, queridos? Vamos lá? Aleluia. Muito bem, Tainá. Uma escola ensina. E tem muita gente hoje que diz, como é que pode ensinar um profeta? Ele não é só um profeta, não. Uma escola como essa ensina os 5 ministérios, como fluir. Lembra? Uma hora você tem esses ministérios ativados. E aqui, sendo a igreja, os 5 ministérios vai ensinar a igreja. Vai tirar a igreja da ignorância. Entende? E esses, quando chegar no tempo certo, vão ser esses aqui, ó, para pegar outras ovelhas e fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Eu quero que você entenda agora de uma vez por todas. Todos que aceitam Jesus nasceram de novo. Todos os profetas, todas as pessoas que têm chamado, independente do seu ministério, você precisa ter um pai espiritual. É um mentor espiritual. Tem que ser uma pessoa, de fato, que entenda sobre isso. Porque existem muitas pessoas que estão, já se movimentando em seu ministério. Porém, queridos, não tem ainda uma unção ministerial preparada para fluir da forma que precisa fluir. Ou seja, meio que está fazendo antes do tempo.
Porque precisa ainda, por isso, queridos, que a gente vê muitos escândalos em igrejas, por isso que a gente vê muitas pessoas dizendo, ai, que fardo pesado, né? Amados, olha só, tem muitos pastores que são levantados pastores que não são pastores, são profetas. Entenda, olha uma chave aqui, existem vários tipos de profetas. Existem profetas, queridos, das nações. Profetas que vão ver muita coisa referente à nação. No ataque que teve de Israel, por exemplo, queridos, eu tive uma experiência, eu senti no mesmo horário. E muitos outros, depois que eu postei até uns vídeos aqui no Story falando sobre isso, outros mandaram mensagem para mim e falaram, nossa, por isso que eu também senti isso, eu vi aquilo. Por quê? Porque tudo que se move no mundo espiritual, queridos, o profeta ou a profetisa, ele vai sentir. Ele vai sentir o movimento do mundo espiritual, seja para algo bom, seja para algo ruim, certo? Então preste bem atenção. O profeta, isso eu digo para todos os ministérios, você tem que ter um mentor espiritual. Você já tem que ter uma pessoa que, de fato, já carregue uma unção ministerial. Porque quando você começa aqui, você começa com uma unção pessoal. Aprenda. Unção pessoal e unção ministerial. Qual a diferença? A diferença é que a unção pessoal, você está começando a ter uma base. Você vai começar a ser treinado. Isso. Por pessoas que já entendem, que já foram antes, aqui, ó, uma unção pessoal, mas que já alcançaram esse nível, certo? E essas pessoas, elas vão te ensinar, segundo o seu ministério, segundo o seu chamado, como despertar esse leão que está dentro de você. Tem muita gente, como eu disse, que tem dons espirituais, mas não sabe usar. O que é que adianta, queridos? Ter dom, mas não sabe usar. Tem muitos que falam, Senhor, arranca isso de mim, porque eu não pedi misericórdia, irmão. Você não sabe nem o que está pedindo. Então preste atenção, uma chave logo para você, para que você venha viver o seu ministério. Nem todo mundo que vive ministério precisa abrir igreja, viu? Preste bem atenção nisso. Nem todo mundo que já identifica seu ministério, já recebe a unção ministerial, foi chamado para abrir igreja. Certo? Mas sim, muitos foram chamados para se conectar com as suas paternidades e crescerem juntos. Até chegar um tempo que essa paternidade, o Senhor possa recolher ou acontece alguma coisa por onde esse aqui recebe uma capa dobrada, irmão. E aí, vai fazer coisas maiores. Amém? Então vamos lá. A unção pessoal, ela começa a partir do momento que você passa a ter um pai espiritual. Nesse momento você não é mais órfão no mundo espiritual. Jesus, ele tem derramado sangue carmesim sobre a sua vida. E ele tem separado um homem ou uma mulher de Deus para poder fazer você crescer. Exatamente. Não venha com essa, irmão. Para de ouvir, Para de ouvir os religiosos, tá? Para de ser religioso. Os religiosos que falam assim, não precisamos de ninguém. Não precisamos de ninguém para nos levar a Deus, para derramar fogo. Não precisamos de ninguém para ativar dons. Não precisamos de ninguém para ser curado. Meu irmão, isso é coisa do capiroto. Anote o que eu estou lhe falando. Você pode ser prova disso. Quantas vezes a gente já recebeu testemunho de pessoas doentes, por exemplo, e dizendo, eu passei tanto tempo, fiz campanha, fiz isso, aquilo, outro para ser curado. Mas quando chegou diante de um profeta, o profeta estendeu a mão, profetizou, e a pessoa foi curada ali, Como explicar isso, queridos? É um padrão bíblico. Se ninguém dependesse de homens, por que então que Deus deu essa missão para os homens? Entende? Então preste atenção, você precisa ter um mentor. E nesse mentor que você tiver, você tem que honrá-lo, você tem que caminhar junto com ele. E detalhe, ele não tem obrigação de te ensinar, viu? Mas a palavra diz, dai de graça o que receber de graça. Dai de graça o que receber de graça é oração, é expulsar os Batman das pessoas, né? É liberar ali o Espírito Santo. Agora, conhecimento, queridos, conhecimento é conquistado. E é algo que ladrão nenhum vai roubar de você. Então, essa pessoa que vai te treinar, por exemplo,
é uma pessoa que não tem, tipo, ele não é obrigado a passar tudo que ele sabe para você. Então vai depender muito da sua fome e da sua sede. Por isso que a gente tem que honrar, essas pessoas, né? A gente tem que honrar, quando eu falo honra, tem gente que já pensa logo em dinheiro. Não estou falando referente a dinheiro. Eu estou falando de honra de cuidar, de honra de não falar mal. E detalhe, se você falar mal da sua paternidade, irmão, pode ter certeza, teu ministério já começa a ser travado. Pode ter certeza disso, está tocando no ungido do Senhor. Nada acontece. Ah, mas eu não posso ter o meu ministério sem ter esse negócio de cobertura espiritual. Meu irmão, quem manifesta no mundo espiritual sem ter uma paternidade se chama bruxo. Vou logo dizendo, se chama bruxo. Tem muita gente recebendo pessoas em igrejas, fulano é um profeta, ciclano é não sei quem, não sabe nem de onde ele veio. Não sabe. Quando menos espera, a igreja está toda travada. A igreja está toda amaldiçoada. Liberou um monte de coisa lá, um monte de manto que não vem de Deus. Quando vai saber de onde vem essa pessoa. Não, a pessoa é itinerante, certo, mas está debaixo da autoridade de quem? Não tem autoridade não. Essa pessoa mesmo que viu que poderia fazer e na hora subiu uns 2, 3 montes e agora está fazendo a obra. Aí mas tipo, não tem autoridade, não tem igreja, não tem, sabe, não tem ninguém. Não tem não. Cuidado, queridos. Isso é perigosíssimo. Sabe por quê? Tem muita gente que não quer ficar debaixo de uma autoridade. Olha só, isso é padrão bíblico. Eli, deixa eu ver quantos minutos falta aí, falta 15 minutos. Eli, ele foi o mentor de Samuel, irmão, amado. Eli, ele foi mentor de Samuel, tá? E Samuel, ele foi juiz, ele foi profeta, e ele foi o que mais? Sacerdote ao mesmo tempo, o único na Bíblia que foi esses 3 em um. Josué, ele teve Moisés, queridos. Eliseu, ele teve Elias. Os apóstolos tiveram Jesus. Entende? Timóteo teve o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, desperta o dom que há em ti através da imposição das minhas mãos. Isso é assunto para outras lives, tá? Então, a unção pessoal, ele é o quê, queridos? A unção pessoal para você já começar a se conectar com o teu ministério, vamos supor, ministério profético, você primeiro tem que se conectar com alguém que tenha essa unção, a unção ministerial, tá? Então é o seguinte, como é que vem essa unção pessoal? Ela vem através de oração diária, consagração, leitura bíblica e jejum. Isso é o beabá de todo cristão, certo? Para começar a ativar verdadeiramente esse ministério. É a unção pessoal, é você pessoalmente, independente de quem esteja perto de você. Você tem que ter uma vida de oração diária, de consagração, de estudo bíblico e de jejum, certo? Amém? Outra coisa, você tem que aceitar a transformação que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Ou seja, renúncias. Você vai ter que renunciar o Egito, o pecado, tá? E como é que vem a unção ministerial? Entenda que a unção pessoal você vai aprender com quem já tem a unção ministerial. Não é de uma noite para o dia, mas vocês vão começar a caminhar juntos. E dependendo da sua fome e da sua sede aproximado com esse homem ou mulher de Deus, você já vai começar a fluir coisas poderosas no seu chamado. Sabe por que tem muitos que não querem ensinar muito? Porque tem muitos que não honram. Tipo assim, peguei e vou sair daqui, vou abrir uma igreja e não quero saber de mais ninguém. E aquela pessoa diz assim, nossa, tá tudo errado. A pessoa está indo para uma zona de perigo, vai levar as pessoas para o matadouro, aprender um negocinho aqui, nem liberei tudo, ainda tem outros princípios, a pessoa está querendo já colocar a carroça na frente dos bois. Aí muitos falam, mas o fardo é pesado. O ministério de Jesus nunca foi pesado, irmão. Pesado foi a cruz, por culpa nossa. Se você anda
realmente no teu chamado específico, o chamado específico não é pesado, não. Se está pesado em você, ou você está andando em uma desobediência, ou você está em um ministério errado. Tem muita gente, por exemplo, que é profeta, que quer ser pastor. Aí quebra a cara, porque não flui, queridos. Tem muita gente que é pastor, que quer ser profeta. O Senhor diz, ei, anda segundo o teu chamado. É bonito que o outro flui, é bonito que o outro... mas vocês podem caminhar junto, porque se você investir no teu chamado, tu vai viver coisas poderosas, que o corpo precisa, o corpo de Cristo precisa. Amém? Então vamos lá, acelerando aqui que a gente tem 15 minutos. Tá fazendo sentido para você, querido? Se sim, vai dando glória a Deus aí, tá? Então o que é que o profeta, quais são as características do profeta? Ligar Deus às pessoas. Já diferente do sacerdote. O sacerdote liga as pessoas a Deus. Já o profeta, ele liga Deus até as pessoas. É por isso que vocês vão ver muito no ministério profético batismo no Espírito Santo, né? O batismo com fogo. Você vai ver muitos sinais, prodígios, maravilhas no ministério profético. Você vai ver tudo em alto nível. Você vai ver libertação em alto nível. Você vai ver muito ali profecias. Você vai ver muito mistérios mesmo ali. Você vai sentir muito presença de Deus. Você vai receber muitas coisas que você vai olhar e dizer assim, nossa, bem que o profeta disse, bem que fulano profetizou, tá? Então, é até um ministério que assusta. Por isso que tem muitas igrejas que são de sistema religioso, queridos, que não sabem receber um profeta. A pessoa tá ali, ó, tem um ministério profético, o líder vê que aquela pessoa tem, mas olha e diz assim, não, deixa aí, joga um balde de água fria em você. Às vezes você vê coisas que precisa falar para a igreja. Você fala para o líder, seja um pastor, um evangelista, eu vi algo aqui, mas deixa eu só falar para ver se realmente está acontecendo. Não, que não, tem esse negócio não. Se Deus for mostrar alguma coisa, vai mostrar para mim que sou o pastor da igreja. Não é bem assim não, irmão. Não é bem assim. Tem coisas que o Senhor entrega só para o profeta. Hã? Tem coisas que o Senhor só entrega para o profeta, tem coisas que o Senhor só entrega para o pastor, tem coisas que o Senhor só entrega para o apóstolo, ou seja, para o seu ministério específico. Por isso que os 5 ministérios que tem que caminhar junto, irmão. Aí muitas das vezes a pessoa ali recebe um balde de água fria, aí fica sendo apenas um membro de uma igreja, só vai para os cultos para sentar ali, no máximo recepciona as pessoas, e passa 10, 20, 30 anos sem viver o seu ministério, sem viver o sobrenatural de Deus, sem servir com excelência aquilo que o Senhor tem determinado na tua vida. E você se torna frustrado, triste, sabe por quê? Sabe quando é que a pessoa realmente ela tem uma plenitude de felicidade em você? Está lá na Bíblia. Olha só. Todas as coisas cooperam. Eu digo todas, a Bíblia diz todas, não é algumas. Todas as coisas cooperam ao bem daqueles que amam a Deus e se movimentam segundo o seu propósito. Então, se você se movimentar segundo o seu propósito, o seu chamado, todas as coisas vão cooperar, até as coisas ruins estão cooperando para o seu bem lá na frente. Agora você entendeu porque é importante você entender qual é o seu chamado, descobrir qual é o seu chamado. Uma das coisas que você vai descobrir é você caminhando com alguém que tem chamado, irmão. Você tem que incendiar, você tem que estar caminhando junto. Não queira caminhar junto só para querer sugar. Não queira caminhar junto só para querer receber e ir embora. Tipo, indo embora porque o Espírito Santo de Deus pediu para ir, glória a Deus, mas porque você quer ir, se aventurar e fazer poder, e quando menos espera, trava tudo. Não é assim, irmão. Existe uma organização no corpo de Cristo, por onde Jesus é o cabeça, tá? Então, a sua missão não é lhe ouvir, mas lhe queimar. A missão do profeta não é te ouvir, mas te incendiar, certo? Os profetas são gerados no silêncio. Não é o título que faz o ministro, mas é o ministro que faz o título. Tem muita gente se falando que é profeta, mas, queridos, pode até ser profeta, mas não flui como profeta. Por quê? Porque só quer título. Sabe como é que você consegue alcançar também
A graça de Deus para você manifestar o seu ministério, o seu chamado, é guardando o teu coração. Tu tem guardado o teu coração? Tu tem fluído os frutos do Espírito Santo de Deus em você? Então, um verdadeiro profeta, as suas profecias acontecem. Vou dizer aqui para vocês, queridos. Quem aqui do ministério já se conectou com a gente, recebeu uma profecia que Deus tenha me liberado para a sua vida e aconteceu? Quem aqui? Coloque. Eu. Sempre está alinhado com a palavra do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Certo? Vamos lá. Estamos finalizando, tá, queridos? Olha aí, a Sharon colocou eu, Bruna colocou eu, Jéssica colocou eu, Elisângela, aleluia. Vamos lá. Seguinte, todo profeta, como eu falei para você, existe classes de profetas. Lembra que eu disse? Existe a classe de profetas que é de nações. O Senhor, ele dá ali um cajado, um manto, para que você venha dar direção a uma nação inteira, queridos. Certo? Mas existem outros tipos de profetas que são profetas dimensionais. Esses profetas, eles entram com muita facilidade em outras dimensões que o Senhor quer que você entre, para que você venha guerrear ali e trazer uma plenitude em Cristo para poder salvar uma rua, um bairro, uma cidade de mãos de principados, potestades, entende? Por hostes, através do Espírito Santo de Deus. Também existem tipos de profetas, viu? Olha só isso aqui. Existem tipos de profetas, queridos, que são separados por Deus, que eles entram muito na área da canção e da música. Isso não significa que todo músico ou toda pessoa que dança seja um profeta, mas existem profetas selecionados, que eles entram nessa área, queridos, e eles trazem os céus à terra. Ei, é algo poderoso. Poderoso, tá? Então existem tipos de profetas, sim. Esses profetas, eles entram na área da música. Deus, ele dá ali, ó, aquela canção que, nossa, você olha e diz assim, foi escrito pela mão de Deus. E ali gera fogo, avivamento, sabe? Aí você vê as pessoas dançando e aquelas danças proféticas e uau, e você ali sente Deus, você se arrepende, quebrando o teu coração. Então existem esses tipos de profetas também, queridos. Existe, em cima disso tudo, todo profeta tem outros tipos, mas não vai dar tempo. Mas todo profeta, ele vai trabalhar também nessa área. Tipo, que é mais o meu caso, tá? A gente trabalha muito na área da unção, do poder, dos dons espirituais e da autoridade, certo? Então, sempre o profeta ele vai estar carregando, certo? Essas 4 ferramentas, tá? E de uma forma muito forte. Claro que os outros ministérios eles vão carregar também, mas não de uma forma que o profeta carrega, irmão. Certo? É por isso que às vezes tem um mestre, por exemplo, que não entende um profeta dar uma revelação. E às vezes ele olha e diz assim, que não existe mais isso, que não sei o quê, porque eu não vejo como é que ele vê. Mas é porque o mestre ele vai ver algo focado dentro da palavra. O Espírito Santo de Deus vai mostrar revelações profundas. Você pode ter ouvido uma mensagem 10.000 vezes. Se um mestre, que tem a unção ministerial de mestre, for passar essa mesma mensagem para você, vai ser totalmente diferente. Vai te buscar, você vai olhar e dizer assim, meu Deus, que mensagem é essa? Entende? Coisa que profeta não consegue fazer. Amém? Viu a importância? Um precisa do outro. Mas vamos lá. Então lembre-se, unção, dons espirituais, poder e autoridade. Então o profeta ele carrega unção, dons, poder e autoridade, tá? Então a unção, todo profeta tem unção pessoal e aí ele tendo um mentor, um pai espiritual, ele consegue se conectar com essa pessoa, caminhar junto e quando chegar uma época, um período que essa pessoa, o Senhor retira, né? Leva para algum outro lugar ou então recolhe,
essa pessoa que carregava essa capa deixa para essa aqui, e agora essa passa até mesmo a fazer coisas maiores do que essa, tá? Isso é padrão, ok? Então, aí está em 1 João capítulo 2, versículo 20. Depois, se você quiser ver. Linda Mone! Glória a Deus! Dons espirituais, a ferramenta que revela o seu ministério. Tá bom? Então, o profeta, quais são os dons espirituais que todo profeta carrega? Claro que você pode carregar todos os dons. Assim como o apóstolo Paulo, ele carregava todos os dons. Você pode sim, a palavra vai dizer que a gente tem que buscar, né? Buscar esses dons. Existem princípios aí que a gente também ensina. Mas o profeta, ele pode carregar todos os dons. Mas o que é específico da área dele é da classe das revelações, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, e sobre a classe das falas, que é o dom de profecia. Esses 4, queridos, é algo que fica, que está no DNA ali. E se está adormecido em você, ele tem que ser ativado, porque ele já está aí dentro, tá bom? Sobre os dons espirituais, você vai conseguir ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, tá? Poder. O profeta precisa andar em espírito e para isso existem grandes chaves bíblicas que todo profeta precisa saber para andar na presença e andar no poder. É justamente, queridos, essas chaves que a gente aprende biblicamente com quem já caminha. Com quem já caminha. Entende isso? Exemplo, todos esses exemplos que eu falei, Moisés ensinou a Josué, né? Eli ensinou para Samuel, tá? A gente vê ali, Elias ensinou para Eliseu. Então, é sobre isso. Amém? Vai ser uma aceleração incrível na sua vida espiritual. Autoridade. Todo profeta tem que ter autoridade vindo dos céus. Esta autoridade é conquistada e vem de Deus. É com autoridade que o profeta expulsa demônios. Queridos, toda igreja de Deus, ela é libertadora, tá? Toda igreja consegue trabalhar na área da libertação. Mas o profeta, queridos, eles conseguem entrar em dimensões maiores. Os profetas, eles conseguem acessar dimensões maiores nessa área para poder até mesmo fechar portais espirituais demoníacos, tá? Até mesmo para quebrar todo tipo de hoste demoníaca, sabe? É por isso que você vai ver sempre um profeta trabalhando com mapeamento espiritual. É algo fortíssimo. Vai quebrar maldições, sabe? Coisas poderosas. A Josi já botou aí, ó, pega a chave. A Josi tá esperta, aleluia. E a autoridade, queridos, exemplo, só expulsa demônio quem tem autoridade, viu? Demônio não se expulsa com dom espiritual, não. Demônio se expulsa com autoridade. Então é pela graça, mas tem grandes chaves para que você possa conseguir ter grande autoridade. São patamares, são níveis. Então na autoridade você consegue crescer em níveis. São níveis, certo? São patamares. É como no exército, né? Você é um soldado e ali você vai crescendo, vai subindo. Então existem patamares maiores, tá? Então quase que eu falo outra coisa aqui, mas não vou falar, vou deixar para uma outra live, porque esses patamares têm a ver também com anjos, queridos, anjos guerreadores. Então o Senhor vai confiando também hierarquias maiores para você. Boa noite, Paulo Oliveira, Deus abençoe sua vida, grande Daniel. Então, para a gente finalizar, olha só, todo profeta, queridos, ele consegue acessar sim dimensões, certo? Outras dimensões. Isso através do Espírito Santo, tá? Através dos anjos do Senhor, através de Cristo Jesus. São portais celestiais. Você sempre vai ver, querido. Todo profeta ele tem que entender sobre impartição, né? O padrão bíblico, sobre ativações. Né? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Todo profeta ele tem que entender dos princípios bíblicos.
Ele tem que saber manejar bem a palavra. Todo profeta ele tem que entender sobre os portais, como Shabá, como Lua Nova, como as estações, tudo bíblico ali, sobre o que o Senhor tem das 7 festas principais, perpétuas que o Senhor tem determinado. Um exemplo dessas 7 festas, queridos, a festa das trombetas que está acontecendo agora, né? Estão nos 7 dias, mas uma principal também é a festa de Pentecostes. Pentecostes ele não foi criado porque o Espírito Santo de Deus chegou, não. Não foi a partir daquele dia, não. Já existia essa festa desde Moisés, foi instituído de uma forma perpétua. Mas por que, que o Espírito Santo de Deus só chegou nessa festa? Por que, que Jesus liberou o Espírito Santo de Deus com fogo para descer só no dia de Pentecostes? Por que, que ele não mandou antes? Por que, que ele não mandou depois? Porque tinha que ser no dia. É um portal, querido, de acesso. Então a igreja ela tem que saber sair desse sistema romano. A gente que é crente, cristão, a gente precisa, muitos a gente entende que parece que saiu desse meio, mas ainda faz muita coisa pagã, queridos. Muita coisa pagã. Tá? Isso são cenas agora para as próximas lives também. Todo profeta tem que entender sobre o livre acesso. Certo? Então, isso tudo é uma chave poderosa. Então, o ministério profético, ele é de extrema importância para a igreja. É ele que ativa a igreja no mundo espiritual. É ele que aponta um caminho, as estações. Ei, é ele que ativa coisas sobrenaturais ali, é ele que traz ensinamentos espirituais. Olha só, uma coisa é um mestre ensinar a palavra, então um pregador ensinar, vamos supor, está ensinando sobre o poder de Deus, né? E rios como águas vivas, né, fluirão do seu ventre. Assim o Senhor diz, quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vós, né? E daí vai trazer uma pregação tremenda, poderosa. Mas pregação é diferente de ensino. Quem ensina é quem tem mesmo, sabe? Tipo assim, eu tô falando do ensino mesmo. Tipo, exemplo, falou, pregou sobre o poder. Aí chega um profeta e vai ensinar como esse poder ele é gerado em você. Como você libera esse poder, como você recebe esse poder. Ei, que poder é esse? Que virtude é essa? Que dunamis é esse que acontece dentro de você? Quais são as sensações? Sabe, são os detalhes que só um profeta, um apóstolo, ele consegue carregar, sem dizer que os fundamentos da igreja, ele é dado pelos apóstolos e pelos profetas. Amém? Não é. O fundamento ele não é dado pelos evangelistas, pelos mestres, nem pelos pastores. A gente vê muitas igrejas aí, por exemplo, sendo abertas por pastores, tá? Mas biblicamente ele tem que ter fundamento é apostólico e profético. Entende? Pastor, ele tem que estar cuidando de ovelha. Ou seja, o pastor ele tem que estar cuidando dos jovens, né? Vai ter que estar cuidando das viúvas, dos senhores, entende? Então, ele tem um ponto muito principal nisso tudo. Ele ama ficar dentro da igreja, ele conhece os irmãos até pelo CPF, irmão, até pelo sobrenome, porque ele ama estar com pessoas. Mas aí já é cenas para as próximas lives, né? Olhe lá se vocês quiserem que a gente traga esses ensinamentos, tá bom? Alguma dúvida, queridos, rapidinho? Vou aqui tentar responder 3 pessoas. Pronto, o limite. 3 pessoas. Então, se você tem alguma dúvida, coloque aí para a gente responder, porque vai já cair a live. A live é só de 1 hora e sempre cai com 1 hora. Então, vamos lá? Quem tem dúvida, coloca rapidinho sobre o ministério profético, sobre o que a gente ensinou aqui, tá? Queridos, o conteúdo é muito grande. Falar sobre o ministério profético é algo poderoso. Aqui é algo para a gente ensinar para um mês todo, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Quem tem dúvida, responde, pergunte logo aí para que a gente possa responder para você, tá? Amém? Vamos lá, queridos. Detalhe, quem tem meu WhatsApp, não adianta estar perguntando no meu WhatsApp que eu não vou responder. O momento é esse. Então responda aqui. E outras pessoas estão mandando solicitação para subir na janelinha, queridos. E eu não vou poder subir ninguém na janelinha hoje, porque hoje é ensino, tá bom? Amém?
Vamos lá? Dúvidas? Vou esperar aqui 10 segundos, porque você pode estar digitalizando. Glória a Deus, queridos. Então, esse é o nosso ensino sobre o ministério profético. Tá bom? É um ministério muito importante. Muito importante. Ah, uma outra coisa interessante, ó. Amém. O Espírito Santo de Deus não deixou falar. Meu Deus. Amém. Tá bom. Eu ia falar algo aqui, mas o Espírito Santo de Deus não deixou. Amém. Tainá colocou, eu queria saber se os cheiros têm a ver com esse dom. Então, boa pergunta, tá? O cheiro, ele tem a ver com o dom espiritual. Porém, quem tem o dom ministerial, por exemplo, um profeta, ele consegue sentir cheiro do mundo espiritual. O mundo espiritual tem cheiro, viu? Tá bom? Mas só que, exemplo, quem tem o dom espiritual, qual é esse dom? É o discernimento de espíritos, ok? Então, o discernimento de espíritos vai fazer com que você tenha algo, vamos dizer assim, você vai ser muito apurado no mundo espiritual. Você vai ser muito sensível. Mas isso não significa que você seja um profeta, tá? Mas todo profeta, ele tem muito apurado isso. Muito. Queridos, ó, eu chego em lugares, a todo momento, em lugares quando eu vou, eu vou falar sobre o caso do cheiro. Eu sinto cheiro de demônios nas pessoas, acredita? E é algo horrível, queridos, é um cheiro horrível. Você provavelmente pode ter sentido já cheiro de cigarro e ninguém estava fumando. Às vezes você está dentro da sua casa e o cheiro de cigarro você fala, ninguém fuma, nem os vizinhos fumam. Às vezes você sente. Ah, e detalhe, não é só cheiro ruim, às vezes você vai sentir cheiro bom também. E esse cheiro bom, ele significa que tem a presença de Deus, tá? A inundação dele, um bálsamo, tá bom? Então existe isso. Pode ser, querido, que você chegue, talvez você já tenha sentido isso. Pode ser que você tenha o dom ministerial ou só o dom espiritual. Você já chegou numa casa e você sentiu um cheiro ruim de enxofre ou queimado, entende? Vamos falar de outros sentidos. Quem nunca chegou numa casa e sentiu o clima pesado? Tipo, você tava tudo super bem, entrou numa casa, sentiu um peso. Quando saiu, o menino começou a sentir dor de cabeça, começou a sentir, às vezes, ânsia de vômito, começou a ficar inquieto, a tua vida começou a dar errado. Tu só entrou naquela casa, então uma pessoa pegou em ti, pegou no teu cabelo, sabe? Te abraçou. Você tava, ó, mil maravilhas. Quando aconteceu, tua vida parece que virou avesso. Ou então você recebeu alguma visita. Se você recebe uma visita de um homem ou de uma mulher de Deus, queridos, eu estou falando dos dois lados, tanto das trevas como do céu. Vou falar dos céus. Se você recebe uma visita de um homem e de uma mulher espiritual que está em Deus, ei, só aquela visita pode mudar a tua história. Ei, aleluia. Sabe? Às vezes você estava com um peso lá, e quando essa pessoa chegou, esse profeta colocou o pé, toda a escuridão se tornou agora luz. E olhe lá se o profeta não identificar já para repreender tudo que estava ali. Às vezes tua finança estava amarrada, às vezes você estava doentada, toda a família doente, às vezes você estava com, sabe, teu espiritual totalmente destruído, você pedindo a morte, e depois daquela visita, você recebeu um avivamento. As coisas começaram a dar certo. Você começou a voltar para Cristo. Você se conectou agora de uma forma que ninguém mais te afasta de Deus. Mas existe o oposto. Às vezes, quem nunca recebeu, talvez, uma visita de uma pessoa totalmente carregada, queridos. Às vezes, aquela pessoa que pode ser seu melhor amigo ou melhor amiga é a pessoa que está querendo te trair. Tem ciúmes de você, inveja de você. Isso tudo, querido, cria-se feitiçaria contra a tua vida. Então, às vezes, a pessoa está ali, chega ali, entra na tua casa, senta na tua cama, mexe nas tuas coisas, na tua gaveta, entende? Às vezes até dorme na cama lá, que é cama só para você e seu marido. Entenda, a cama, você que é casado, a cama de vocês é um altar.
Não deixe ninguém se deitar ali, não. Principalmente pessoas de fora, certo? É um altar. Aí depois, quando uma pessoa dessa sai, você sente um peso. Você sente que, nossa, sumiu uma peça íntima minha, nunca mais vi. O marido às vezes fala assim, nossa, uma camisa que eu sempre gostava, nunca mais eu vi. Jogou fora? Não, eu mesmo não. E não sabe que foi uma pessoa que pegou para fazer feitiçaria. Colocou, ó, perfume lá, fazem feitiçaria jogando perfume. Tem outros que só de tocar deseja o teu marido, toca na cama e deseja. Às vezes vem com um ato de brincadeira, mas tá falando é a verdade, tu leva, fica brincando, aí você sai. Aliás, aí essa pessoa sai, aí você vê que vira um inferno o teu relacionamento. Do nada, você às vezes para pensar e diz, meu Deus, caiu o teto como? Nem percebi que foi isso. Entendi? Cuidado, queridos. Vigilância. Cuidado com os presentes. Isso aqui é tema para outra live. Que são. A gente tem um tema aí que a gente ensina sobre isso também, é algo muito forte. Sobre acessos e pontos de contato, tá? Tanto para a bênção quanto para a maldição. Isso aqui, esse talent, queridos. Eu faço muito ele como ponto de contato para a bênção. Muitas das vezes, quando eu estou ministrando, olha só, o Espírito Santo de Deus, quando toca numa pessoa assim, ó, a pessoa é curada. Quem faz sou eu, não. Quem faz é ele. Gente, queridos, eu falo assim, rindo, porque eu fico maravilhado com as coisas que o Senhor pede pra gente fazer. Tem gente que fica escandalizado. Nossa, mas se imagine uma pessoa dessa vivendo na época de Jesus, quando Jesus fez, cuspiu no chão, fez lodo e tacou nos olhos do cego. Quando Jesus pediu pro gago abrir a boca e cuspiu na boca dele. Pegou aqui, ó, botou saliva nos dedos e tacou no ouvido do surdo. Hã? Apóstolo Paulo falava assim, o povo chegava e dizia, meu filho não pôde vir porque está muito adoentado e eu preciso da cura. Ele chegava, pegava ali lenço e colocava ali, ó, pode levar quando ele tocar. Essa criança vai ser curada. Querido, existem águas mais profundas. Queridos, eu já vi tanta coisa. Por que eu estou rindo? Porque é algo que só quem está em espírito. Jesus. Queridos, se você, assim, eu não estou falando de mim porque vocês estão aqui, vocês me conhecem, quem não me conhece pode estar pesquisando aí sobre mim. Mas quem anda no seu ministério, quem é um homem de Deus, mulher de Deus, tendo seu ministério ou identificando ele, mas sendo um homem ou mulher de Deus, queridos, vai poder fazer tudo aquilo que Jesus quer fazer, mas ele vai fazer através da sua vida. Queridos, eu já vi surdo ouvindo. Queridos, nossa, a gente fez uma live que uma criança era muda e na hora a criança começou a falar. Até hoje a mãe das crianças conta esse testemunho. Querido, pessoas sendo curadas em lives. Eu já vi pessoas com vírus de HIV sendo curado. Tem lá os vídeos aí, tá? É por aí, pelas redes sociais. Quem não nos segue, segue a gente aí no Instagram, tá bom? Mas isso tudo quem faz é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus que faz isso. Mas é através das nossas vidas, queridos. Existem princípios, existem chaves. Isso tudo é aprendido. Algumas coisas é aprendido. E outras a gente passa a ter as experiências com um conhecimento. É por isso que é importante você ter um pai espiritual, um mentor espiritual, sabe? Uma pessoa, quando eu falo pai, é uma pessoa que está ali abraçado com você, que está ali realmente e vendo que você tem fome e sede para isso. Tá bom? Mais alguma pergunta, queridos? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Alguém aqui já foi curado nesse ministério? Coloca aí. Mais alguma pergunta, queridos? Já vou encerrar, tá? Pergunta relacionada ao profético. Tem muita coisa, queridos. Muita coisa mesmo. Muita coisa. Glória a Deus. E eu gostaria muito que vocês experimentassem. Muito. Vamos lá?
Pati. Olha a Pati, Deus abençoe, amada. Pastor Zig, quando sentir cheiro queimado, o que é? Amada, não tem como te dizer especificamente o que é, porque quando você sentir algo que você percebe que é espiritual, você tem que perguntar ao Espírito Santo, porque um cheiro de queimado pode ser espíritos demoníacos ou pode ser um livramento de você estar sentindo algo queimado e o Espírito Santo de Deus querendo te dizer que algo vai incendiar em algum lugar, tipo, ó, tira da tomada a geladeira, né, que tá dando mau contato, tá saindo faísca. Você sabe que botou lá de teimoso, mas colocou. Aí às vezes você ignora isso, não pergunta o Espírito Santo, quando menos espera, pega fogo a tua geladeira. Aí tu diz, é o capiroto, não, capiroto não, foi você que colocou de teimoso lá e o Espírito Santo de Deus ainda te avisou. Não é forte isso? Você tem que entender como funciona o mundo espiritual. Ele é real. Deus, ele fala com seus filhos todos os dias. Existem alguns princípios que faz com que você escute ele, ó, a todo momento. Todo momento. Olha, ó, Charliane, pastor, sempre sinto cheiro de cachaça. Isso é espírito do vício, viu? Espírito do vício, tá? E se for, pode ser na sua casa, pode ser algo hereditário dos teus pais, certo? Pessoas aí de vício, tá? E se essa pessoa quiser ser liberta, se for aqui em Fortaleza, pode trazer aqui para a igreja. Se ela quiser ser liberta, pode trazer aqui para a igreja que a gente ora por essa pessoa, tá bom? Amém, queridos! Que momento precioso, né? Deixa eu ver quem que tá aqui. Jéssica, Pati, Godoy, Diaconisa Pati. E aí, queridos, gostaram desse ensino? Quem gostou aí, dá um glória a Deus. Se eu ler pelo menos aí uns 10 glória a Deus aí, eu posso. Isso vai me impulsionar a trazer mais. E são conteúdos mais profundos. Mas se não, para quê? Ficar trazendo algo que ninguém está valorizando, né? Então eu vou guardar para mim, para quem faz parte da nossa paternidade. Hã? Olha. Agora, queridos, faça o seguinte. Eu vou contar até três. Você bate o print, compartilha no teu story e me marca, tá? Que eu quero repostar você. Coloca lá uma frase, diga o que foi que você achou, tá bom? E eu quero repostar, tá certo? A Paty colocou, pastor, eu estou curado no meu pé, amém! Glória a Deus, Deus abençoe. Queridos, quem é de Fortaleza, amanhã tem culto, vai ser poderoso. A gente teve um culto quinta-feira agora, nossa, que culto, foi benção. Sábado temos um culto também, certo? Vai colocando a cidade de onde você é, queridos. Sei que tem gente de vários estados aqui, né? Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Vão colocando aí o seu estado. Brasília, São Paulo. Vamos finalizar com oração. Aí o Fabrício do Rio de Janeiro, né? A Josi de Salto, São Paulo. Aí a Charlene da Calcaia. Ó. Poderia já vir visitar a igreja aqui, né? Fortaleza. A Pati, Campos do Goitacazes. Amém. Olha só, temos ovelhazinha aqui de Fortaleza, Novo Friburgo, Minas Gerais, Mandaguaçu, Paraná, Recife, Pernambuco, Elisângela, passei por lá esses dias, passei quase 7 dias aí em Recife, Pernambuco, viu? Se soubesse que você morava por lá, a gente tinha marcado um momento. Tomar pelo menos uma bananada, né? Amém? Queridos, vamos orar. Foi um momento muito precioso. Amei estar aqui compartilhando um pouco que o Senhor tem confiado sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu sei que se você ficou até esse horário, é porque você é um remanescente do Senhor. Você sim está se posicionando como um faminto, como uma terra sedenta da chuva dele. E só de você estar aqui, você já está sugando essa unção, viu? Essa unção já está sendo transbordado sobre a sua vida.
Tá certo? Amém? Olha só. Amém. Glória a Deus. Queridos, olha só, quem quiser fazer parte do nosso grupo, né, a gente tem um grupo geral no Verdinho, que é o WhatsApp. Olha só, é só você ir, tem uma arte que é dessa live aqui lá no meu feed. Se você colocar a palavra eu quero, preste atenção. Se você colocar a palavra eu quero, um obreiro, um missionário, um diácono vai entrar em contato com você e vai te colocar no nosso grupo. O nosso grupo lá, querido, sempre você vai saber quando tem lives, né? Oramos um pelos outros, a gente tem alguns cronogramas lá, tá bom? E é algo bem bênção de Deus. Então, caso queira fazer parte, vai lá no feed, é a primeira foto do meu feed aqui do Instagram, coloca a palavra eu quero e um obreiro vai entrar em contato com você para lhe colocar lá, tá bom? Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, muito obrigado por este momento, pela oportunidade, Senhor, de te servir, de transbordar. Rebas, rebas. Oh, sobre a vida, Senhor, dos teus membros, da tua igreja. Jesus, eu te agradeço. Senhor, eu te desejo Shabbat, Shabbat Shalom. Tu és o nosso sábado, Jesus. Que cada semente que foi derramado aqui venha gerar, venha trazer, Senhor, aceleração de ministérios. Venha trazer, Senhor, cada vez mais posicionamento, avivamento, fogo do teu Espírito Santo, ativação de dons. Rebashui de caralabassou, ribasui de relalabas. É assim, Senhor, que eu te peço, pela tua graça, pela tua misericórdia, Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Quem crer diz amém. Aleluia, queridos. Até a próxima, se Deus quiser. Beijos e tamo juntos, tá bom? Céus abertos. Tchau.